tudo bom? Espero que sim, espero que você esteja muito, 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 muito bem. Vai começar o carnaval, né? E essa semana vai ser festejando a maioria das pessoas, né? Nem todo mundo. Eu nunca pulei carnaval, na verdade, acho que quando criança, né? Que frequentava com minhas tias, levava às vezes a gente nesses bailes de carnaval, né? E cheguei a pegar um incenso. Vou pegar um incenso para acender. É um incenso espiritual esse. Vou acender ele aqui na vela. Então, nunca frequentei muito. Fui em um baile, acho que... Na verdade, fui ver um desfile na rua, mas, nossa, era adolescente, era aqui por perto. Eu não lembro direito aonde foi. Acho que na Engenheiro Caetano Álvares, alguma coisa assim. Mas assisti o desfile durante um tempo, que era coisa boba assim ainda na época, né? Não tinha aquela bagunça. Foi bem legal, foi bonito, na verdade, né? Era de bairro mesmo, então foi bem bonito. E só. Então não sou muito fã, assim, pra falar, eu vou pular carnaval, não vou. Vou ficar aqui fazendo os meus estudos, fazendo minha meditação, estando aqui com você. E hoje, ontem eu estava fazendo uma aula, tô terminando, na verdade, né, de Mindfulness. E o Mindfulness, ele ensina você a estar aqui e agora, estar presente nesse momento, né, no momento presente. Ajuda a abrir você, a se conectar com o seu eu superior, com aquele eu verdadeiro que você tem dentro de você, que às vezes a gente esquece, né? E também ajuda você a encontrar o seu propósito, a de encontro ao seu propósito. E eu fiz umas ativações, né, esses dias com essas aulas, e eu quero te convidar no início dessa nossa leitura, que hoje é o dia 21, né? A te convidar a estar presente nesse momento junto comigo. Nós vamos fazer algumas respirações, eu vou fazer junto com você, tá? Para que a gente consiga se conectar com o momento presente. Desde que eu comecei a fazer minhas práticas, minhas técnicas, eu tenho estado muito no meu momento presente. Consigo, às vezes dá uma dispersada, mas hoje eu consigo eliminar o que dispersa a minha mente e consigo continuar no momento presente. Então eu quero te convidar a isso. A nesse momento você respirar comigo. Você fecha seus olhos, você pensa no seu dia, em como foram as coisas e respira fundo. Solta tudo que tá te afligindo, solta tudo. Respira novamente. Solta. Mais uma vez. Respira fundo. E solta. Mais uma vez. Respira fundo. E solta. Inspira. Expira. E você vai fazendo isso quantas vezes forem necessárias. Isso vai ajudando você a tirar o peso dos seus ombros, vai ajudando você a relaxar e vai ajudando você a estar nesse momento presente. Então, quando você sentir a necessidade de qualquer coisa, de que você queira estar presente, que o bom é viver todos os momentos no presente, né? Esquecer o que foi. Às vezes a gente esquece de viver isso e vive no que foi lá atrás. Sofre pelas coisas que já passaram pela gente, né?
Então, nesse momento, o que a gente está fazendo é o quê? É se concentrando no que está acontecendo para viver isto aqui. O que foi lá já não pertence mais a gente. Já não tem como a gente mudar, né? Então, se concentra nesse momento e se inspira nele. E viva ele. E sinta essa conexão. E sinta essa conexão com você. Eu vou passar mais técnicas dele com o passar do tempo, mas essa respiração é para te ajudar a sair do que está te prendendo ao passado, tá? É uma respiração só para que você esteja nesse momento presente aqui comigo. Se precisar fazer 10 respirações, faça. Se precisar fazer 15, faça. Quanto mais você respirar e soltar o que te prende, vai te ajudar a estar nesse momento presente. Vai te ajudar a deixar as coisas fluírem. E assim nós damos início ao nosso dia 21. Foi diferente, porque acho que eu estou me sintonizando cada vez mais com a espiritualidade e tô tendo a clareza de algumas coisas que eu posso fazer e que eu sou capaz. Então nós vamos começar essa nossa leitura assim hoje, tá? Com essa energia do presente. Esteja aqui comigo nesse momento, tá bom? Agradeço por você estar aqui e quero que o seu final de semana seja maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Cheio de bênçãos e de muito amor, de verdade. Muito amor. Então vamos para o nosso dia 21. Vou colocar o livro aqui, vou puxar o note para cá, que ele me auxilia aqui. Protegendo sua igreja. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Efésios capítulo 4, versículo 3. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Não, acho que eu não estou enxergando. Essa é sua função, proteger a unidade de sua igreja. A unidade da igreja é tão importante que o nosso testamento dá mais importância a isso que ao céu e ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Destrua-a e estará removendo o coração do corpo de Cristo. A unidade está no âmago daquilo que Deus deseja que experimentemos na vida conjunta da igreja. Nosso modelo supremo na unidade é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não totalmente unidos em um. O próprio Deus é o amor de todos os exemplos de amor sacrificial. De humildade para que com... Ai, uma aranha. Uma aranha no meu braço. Aqui. Ai, uma aranha. Vou tirar ela. Peraí. Vai, filha, pra lá. Vai. Saiu? Bom, acho que ela saiu. Vamos continuar. Ah, ela aqui. Acho que ela não quer sair, não. Ela vai continuar por aqui. Vou deixar ela aqui. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, de humildade para com os outros e de perfeita harmonia. Assim como qualquer pai, nosso Pai Celestial tem prazer em ver os filhos em harmonias uns com os outros. Antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente por nossa unidade. Era nossa união que estava em primeiro lugar em sua mente naquelas horas agonizantes. Isso mostra a importância do assunto. Nada no mundo é mais valioso que Deus, que sua igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados por divisões, conflitos e discordâncias. Se você faz parte da família de Deus, é sua responsabilidade proteger a unidade da comunidade em que congrega. Você foi encarregado por Jesus de fazer o possível para preservar a unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia em sua vida e entre todos os cristãos. A Bíblia diz:
façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, vindo do Espírito pelo vínculo da paz. Como fazer isso? A Bíblia nos dá algumas orientações. Primeira não, né? Mas vou falar como um. Concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Paulo recomenda: concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunhão contínua. Como fiéis, compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. Fatores muito mais importantes que as diferenças que poderíamos enumerar. É neles que devemos nos concentrar, não nas nossas diferenças pessoais. Lembre-se de que foi Deus quem escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças e preferências. Logo, devemos apreciar essas diferenças, não simplesmente tolerá-las. Deus deseja unidade, não uniformidade, mas, para o bem da unidade, não devemos permitir que nossas diferenças, em circunstância alguma, nos separem. Precisamos nos manter concentrados no que mais importa, aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou e cumprir os 5 propósitos de Deus para cada um de nós e para a sua igreja. O conflito é normalmente sinal de que o foco foi desviado para as questões menos importantes, que a Bíblia chama de assuntos controvertidos. Quando nos concentramos em personalidades, preferências, interpretações, estilos ou métodos, a divisão sempre acontece. Mas, se nos concentrarmos em amar uns aos outros e em cumprir os propósitos de Deus, alcançaremos a harmonia. Paulo implora para isso: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Seja realistas em suas experiências, em suas expectativas. Seja realista em suas expectativas. Agora que você descobriu como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado para a disparidade entre o ideal e a realidade presencial em sua igreja. Você deve amar apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições que ela tem. Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é evidência da imaturidade. Em contrapartida, conformar-se com o real sem lutar pelo ideal é complacência. A maturidade está em conviver com essa tensão. Outros fiéis irão decepcioná-lo e desiludi-los, mas isso não é desculpa para deixar de ter comunhão com eles. Eles são sua família, mesmo quando não agem como tal, e você não pode simplesmente abandoná-los. Em vez disso, Deus nos orienta: sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas uns dos outros, por causa do amor que há em vocês. As pessoas ficam desiludidas com a igreja local por muitas razões compreensíveis. A lista pode ser bastante longa: conflitos, mágoas, hipocrisia, negligência, mesquinharias, legalismos e outros pecados. Em vez de ficarmos abalados e surpresos, devemos recordar que a igreja é constituída de pecadores de verdade, entre os quais nos incluímos. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente e às vezes sem querer. Mas em vez de deixar a igreja, precisamos ficar ali e tentar de alguma forma solucionar o que for possível. A reconciliação não há evasão. É a estrada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Divorciar-se da igreja ao primeiro sinal de decepção ou desilusão indica imaturidade.
Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, não há igreja perfeita para onde você possa escapar. Toda igreja tem fraquezas e problemas, e você logo ficará desapontado novamente. Groucho Marx ficou famoso por dizer que não gostaria de pertencer a um clube que o aceitasse como sócio. Se uma igreja tiver de ser perfeita para satisfazê-lo, essa mesma perfeição irá impedi-lo de pertencer a ela, porque você não é perfeito. Derek Boefer, ministro alemão martirizado por resistir ao nazismo, escreveu um clássico sobre a convivência na igreja, Vida em Comunhão. Neste livro, ele sugere que a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas da perfeição. Quanto mais cedo desistirmos da ilusão de que a igreja deve ser perfeita para que a amemos, mais cedo deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça divina. Esse é o início da verdadeira comunidade. Toda a igreja deveria fixar uma placa, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Esse é um lugar somente para os que admitem ser pecadores, carecem da graça e desejam crescer. Até porque não existe ninguém perfeito, né? Bonhoeffer disse: aquele que ama seu sonho de uma comunidade mais que a comunidade cristã em si, torna-se destruidor desta. Se não dermos graças diariamente pela comunidade da qual fazemos parte, mesmo quando não há nenhuma grande experiência, nenhuma riqueza a ser descoberta, mas apenas muita fraqueza, pouca fé e dificuldades, e se ao contrário continuamos nos queixando de que tudo é desprezível e insignificante, estamos impedindo que Deus permita que nossa comunidade cresça. Prefiro incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo a Deus, É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras naquele que estão servindo a Deus, que se envolver e contribuir. Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos, comparemos ou julguemos uns aos outros. Criticar o trabalho que o outro irmão está fazendo, pela fé e com sincera convicção, é interferir nos assuntos de Deus. Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. Paulo acrescenta que não devemos julgar nem desprezar irmãos com convicções distintas das nossas. Por quê? Você critica as ações do seu irmão? Por que tenta fazer com que ele pareça pequeno? Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo nos nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Sempre que julgo um irmão, 4 coisas acontecem instantaneamente. Perco minha comunhão com Deus, exponho meu orgulho e insegurança, predisponho-me em situação de ser julgado por Deus e prejudico a comunhão da igreja. O espírito crítico é um vício dispendioso. Na Bíblia, Satanás é chamado o acusador dos nossos irmãos. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Culpar, criticar e queixar-se dos membros da família de Deus é trabalho dele. Se fazemos o mesmo é porque somos ludibriados e induzidos a fazer o trabalho. Lembre-se de que outros cristãos, não importa quanto você discorde deles, não são o verdadeiro inimigo. O tempo que desperdiçamos comparando ou criticando outros irmãos deveria ser aplicado na edificação da unidade entre os irmãos. A Bíblia diz: assim estaremos empregando nosso esforço na boa convivência fraterna. Ajudem-se mutuamente com palavras de ânimo. Não ponham seu irmão lá embaixo, apontando os defeitos dele. Acusem-se a dar ouvidos
recuse-se a dar ouvidos a fofocas. Acho que eu tô meia cega. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema, nem da solução. Você sabe que espalhar fofocas é errado, e se quiser proteger sua igreja, nem mesmo deve dar ouvidos a elas. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso o faz igualmente culpado pelo crime. Quando alguém começar a falar mal de alguém para você, tenha a coragem de dizer: por favor, pare, não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Pessoas que trazem fofoca a você também irão espalhar fofocas sobre você. Tais pessoas não são confiáveis. Se você dá ouvidos a fofocas, para Deus você é o criador de casos. Criadores de casos dão ouvidos a criadores de casos. São esses os que dividem igrejas pensando apenas em si mesmos. São egoístas sem nenhuma evidência do Espírito. É triste constatar que, no rebanho de Deus, as maiores feridas sejam causadas por ovelhas. É triste constatar que no rebanho de Deus, as maiores feridas sejam causadas por ovelhas, não por lobos. Paulo alerta sobre os cristãos canibais, que devoram uns aos outros, destruindo a comunhão. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa deve ser evitada. A difamação revela segredos, portanto, fique longe de quem fala demais. Eu falo bastante, mas não falo mal. Falo muito, né? A maneira mais rápida de pôr fim a um conflito, seja numa igreja, seja num grupo, é enfrentar carinhosamente os fofoqueiros e convidá-los a mudar de atitude. Salomão lembra que uma fogueira se apaga quando acabou a lenha. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o brigão implicante é separado do grupo. Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Além dos princípios mencionados no capítulo anterior, Jesus ensina à igreja um processo simples, dividido em 3 etapas. Se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudica você, converse com ele. Consertem a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome 1 ou 2 pessoas para que a presença de testemunha torne o ato legítimo e tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. Em meio a um conflito, somos tentados a nos queixar a terceiros, em vez de corajosamente falar a verdade de maneira amorosa à pessoa com quem estamos aborrecidos. A primeira atitude só aumentará o problema. Assim, o correto é procurar diretamente a pessoa envolvida. A conversa, em particular, é sempre o primeiro passo, e você deve fazê-lo o mais breve possível. Se vocês não forem capazes de resolver os assuntos sozinhos, o passo seguinte é levar 1 ou 2 testemunhas para que tomem ciência do problema e ajudem na reconciliação. E o que fazer se a pessoa ainda se mostrar transigente? Jesus ordena que apresente o assunto à igreja. E se a pessoa ainda assim se recusar a ouvi-lo, você deve tratá-la como um incrédulo descrente. Apoie seu pastor e outros líderes. Não existe líder perfeito, mas Deus concede aos líderes responsabilidades e autoridade para que mantenham a unidade da igreja. Durante conflitos interpessoais, esse é um trabalho ingrato. O pastor tem a desagradável tarefa de agir como mediador entre membros ressentidos e imaturos que vivem em conflito. Ele também recebeu a impossível incumbência de fazer com que todos fiquem felizes, algo que nem Jesus conseguiu realizar. A Bíblia é clara sobre a maneira com a qual devemos nos relacionar com os que nos servem. Sejam obedientes aos seus pastores. Ouçam o conselho deles. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a estrita supervisão de Deus. Contribuam para que a liderança dele
deles seja alegre, não penosa. Por que tornar as coisas mais difíceis? Os pastores um dia estarão diante de Deus para prestar contas sobre a responsabilidade de zelar por você. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, mas você também terá de se explicar. Você prestará contas a Deus sobre seu comportamento com relação a seus líderes. A Bíblia instrui os pastores a como lidar com pessoas que promovem dissensão no meio da igreja. Eles devem evitar discussões e ensinar gentilmente o caminho inverso, enquanto oram para que os encrenqueiros mudem de atitude. Devem admoestar os que promovem polêmicas, rogar por harmonia e unidade, repreender os que desrespeitam a liderança e remover os perturbadores da igreja, caso não considerem os 2 avisos mencionados. Protegemos a igreja quando honramos os que nos servem no papel de líderes. Os pastores e anciãos necessitam de nossas orações, incentivos, apreço e amor. Recebemos a seguinte orientação: agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenham toda consideração e amor por eles. Desafio você a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união da sua igreja. Empenhe-se nesse objetivo com todas as suas forças. Deus irá se agradar disso. Nem sempre será fácil. Em alguns momentos terá de fazer o que é melhor para o corpo e não para você mesmo, mostrando preferência pelos outros. Este é um dos motivos pelos quais Deus nos colocou na família igreja, para aprendermos o altruísmo. Em comunidade aprendemos a dizer nós em vez de eu, nosso em vez de meu. Deus diz: não pensem apenas no próprio bem, pensem nos outros cristãos e no que é melhor para eles. Deus abençoa a igreja que permanece unida. Na igreja Sadbeck, cada membro assina um pacto que inclui a promessa de proteger a unidade da nossa comunhão. Consequentemente, a igreja jamais sofreu um conflito capaz de nos dividir. Tão importante quanto isso é o fato de que muitos desejam fazer parte dela, uma vez que se trata de uma comunidade unida e amorosa. Para se ter uma ideia, num período de 7 anos, a igreja chegou a batizar alguns milhares de nossos convertidos. Quando Deus tem um grupo de novos cristãos que deseja libertar, Ele busca como incubadora a igreja mais carinhosa que puder encontrar. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar sua igreja local mais aconchegante e amorosa? Muitas pessoas em sua comunidade estão em busca de amor e de um lugar ao qual pertencer. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. E quando alguém encontra uma igreja em que os membros verdadeiramente amam uns aos outros e se importam uns com os outros, somente portas trancadas poderiam mantê-lo do lado de fora. Foi nosso dia 21, pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja. Versículo para memorizar. Portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunhão conjunta. Romanos capítulo 14, versículo 19. Pergunta para meditar. O que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade de minha família eclesiástica nesse exato momento? Bom, eu não falo como uma unidade de igreja, né? Falo como pessoa que tenta melhorar a convivência entre as pessoas à minha volta, entre família, né? Às vezes a gente fala coisas sim que machucam o outro, então a gente tem que se policiar muito. Às vezes a gente fala demais sem querer, né? A gente fala demais e a gente tem que se policiar nisso, né?
em como a gente vai dizer ao outro, né? Em como não magoar, porque às vezes às vezes a gente escuta, né, que é o que a gente quer pra gente e a gente não faz com o outro, né? Só que nem sempre é assim, né? Às vezes a gente tá tão avoado, com a cabeça tão cheia de coisas, que a gente faz sim coisas com os outros e esquece que a gente não queria fazer ou que não poderíamos porque a gente não quer ser tratado da mesma forma. Só que nós fazemos porque nós somos humanos e a gente aprende assim, eliminando as coisas uma a uma da nossa vida, eliminando o que não tá fazendo sentido no momento. Nem sempre tudo vai fazer sentido, como também nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente quer, né? Mas essa transformação é importante. Esse capítulo, ele fala muito dessa comunhão entre as pessoas e eu acho que essa comunhão maior, ela é muito, muito importante entre o grupo familiar, vamos dizer, né? Sua família. Como que anda essa relação? Quais são as mágoas que você tem? O que você fez para magoar o outro e o que o outro fez para magoar você? Pontue isso, revise, tente entender o que você fala para que não machuque o outro. Se você disse algo, tente da próxima vez mudar a forma de dizer, né? Isso também tem a ver com a comunicação não violenta que a gente aprende agora, mas que a gente ouviu a vida inteira, uma comunicação violenta absurda, né? Então, a gente precisa mudar isso. Nós precisamos mudar isso, né? Nós precisamos mudar e transformar a forma dos dizeres, né? A forma do falar. Estou aqui como um ser humano que evolui todos os dias, que busca a evolução todos os dias, que aprende todos os dias com algo, com atitudes, com palavras e com pensamentos. E principalmente a eliminar pensamentos, a tirar da cabeça aquilo que eu não quero mais ouvir e o que não me pertence mais, né? Então, vamos cuidar da nossa saúde mental, vamos cuidar do nosso emocional, vamos cuidar da forma como lidamos com as pessoas e tentar entender a forma que as pessoas lidam com a gente, né? A forma que elas lidam com a gente. E se não tiver como mudar, se afastar, sabe? Porque talvez seja a melhor coisa a se fazer no momento. Até entender. Porque cada um tem um jeito, né? De ser, de agir, de pensar e de fazer, né? Cada um de nós tem um jeito. E é muito importante a gente ver isso em nós e depois ir fazendo essa mudança automaticamente à nossa volta. Porque uma atitude que você muda, o outro também muda a atitude com você. E ele vai ver que você mudou, que ele também mudou e ele vai mudar com o outro. E isso vai passando para frente. É algo construtivo, né? Então, é muito importante essa mudança. É muito importante. Muito importante. Essa evolução. Então, hoje foi o nosso dia 21 e agradeço de todo o coração a sua companhia. Agradeço de todo o coração estar aqui comigo mais um dia. Namastê. Gratidão. Até amanhã.